Hora de falar sobre uma rescisão no contrato que garantirá economia milionária ao Corinthians. Timão se acertou nessa segunda-feira pelo fim do vínculo de forma antecipada com o Fagner. O contrato só se encerrava em 31 de dezembro de 2026 e ele tinha direito a R$800 mil mensais. A gente está falando de mais ou menos 10 milhões de reais durante esse período de contrato. O Corinthians conseguiu uma economia de praticamente 8 milhões de reais, ou seja, Timão vai bancar uma pequena parte daquilo que o Fagner teria direito até o fim do contrato. Fagner que vai ser anunciado nas próximas horas como novo jogador de forma oficial do Cruzeiro. Ele havia atuado na temporada passada por empréstimo na Raposa. Essa ida do Fagner ao Cruzeiro tem a ver também com a permanência do filho dele, o Henrique Lemos, nas categorias de base da Raposa, menino super bem avaliado. Quem cuidou das tratativas com o Fagner foi o Marcelo Paz, novo diretor executivo de futebol do Timão. Fagner que deixa o Corinthians depois de 578 partidas e 5 títulos conquistados. Foram 2 brasileiros e 3 paulistas. Saideira sobre o Corinthians. O Timão igualou a proposta do Atlético Mineiro para ter Maicon em 2026. Contei para vocês que a proposta do Corinthians ao Maicon era de 2 anos, o Atlético havia oferecido 3 anos para o volante, e o Shakhtar estava mais inclinado a fechar com o Galo do que o Corinthians, porque quer que o Maicon tenha um contrato longo no Brasil. Com o fato de o Corinthians ter igualado a proposta, vai caber ao Maicon decidir se permanece no Timão ou se vai para Belo Horizonte. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Transferban do Corinthians vai ser pago amanhã? Não vai. O Stabile ficou muito desapontado com a perda de 50% do prêmio da Copa do Brasil. Esse dinheiro foi bloqueado pela Caixa, tá? Por conta de um acordo feito lá atrás, em 2022, pelo Duílio Monteiro Alves. O presidente me contou que essa grana seria utilizada para o pagamento do Transferban com o Santos Laguna. É possível até que o Corinthians tem 2 Transferbans, o Internacional com o Santos Laguna e o Nacional, por conta do atraso no pagamento do último acordo na CNRD. O Corinthians até pagou tudo o que devia nesse grande acordo com a CNRD, mas por conta do atraso na parcela, a CNRD decidiu manter um Transferban nacional para o Corinthians até a parcela de 16 de janeiro. Se o Corinthians pagar em 16 de janeiro a parcela em dia, a promessa de que esse Transferban nacional caia. Então, a tendência é que o Corinthians nem acelere tanto esse processo de quitação com o Santos Laguna, porque não vai ter a autorização nacional para fazer a quitação. Importante registrar que termina nessa segunda-feira o prazo que o Corinthians concedeu à Responsa Gaming, uma empresa disposta a pagar 180 milhões de reais por ano de patrocínio master. O Corinthians quer que essa empresa apresente garantias bancárias. O prazo terminaria em 30 de dezembro. Só que a Responsa Game não conseguiu as garantias, afirmando que era fim de ano, estava com dificuldade. O Corinthians até indicou um banco para que a Responsa Game apresentasse essas condições, e o novo prazo final é o de hoje, segunda-feira. O Stabile quer muito fechar com essa empresa, porque a Responsa Game promete uma antecipação de dinheiro, e essa antecipação seria utilizada pelo Corinthians para a quitação dos Transferbans, tá bom? O Josiano Vicente Nicola, Josiano de Monte Belo, Minas Gerais. Que história é essa de que o Corinthians vai quitar a Arena? Vamos lá. O Corinthians trabalha desde o ano passado com a ideia de tentar convencer a Caixa a aceitar os naming rights do estádio por um acordo de 10 a 15 anos em troca do perdão da dívida. O Corinthians deve uma coisa de, sei lá, uns 4, 5 anos, 700 milhões de reais. O pior é que o Corinthians faz pagamentos de juros, faz pagamentos de parcelas, tem um acordo super ruim fechado com a Caixa em 2022, também por conta da inadimplência. O Corinthians chegou a ficar 3 anos e meio sem pagar nenhuma parcela do financiamento, e isso permitiu à Caixa fazer uma série de exigências na hora da assinatura desse contrato em 2022. Pois bem, a dívida, por mais que teve, por exemplo, a vaquinha virtual, 40 milhões de reais, por mais que o Corinthians pague um monte de coisas, a dívida sempre fica em 680, 700 milhões de reais. O que o Corinthians encontrou como solução para tentar colocar um ponto final nessa história? O Corinthians sugeriu à Caixa a quitação dessa dívida. O Corinthians não deve mais nada da Caixa. Em troca, a Caixa fica com o direito de usar o nome do estádio por 10 anos. A Caixa logo de cara descartou a possibilidade desse acordo, entendendo que era pouco. O Corinthians melhorou a proposta. Falou, e se a gente oferecesse esses name rights por 15 anos?
e ainda não houve uma resposta da Caixa. Em meio a essa situação, o Corinthians trabalha hoje com outras prioridades, outras coisas mais emergentes, como o patrocínio master, né? A definição deve acontecer nas próximas horas, o prazo para a Responsa Gaming se posicionar terminava hoje. Mas a questão envolvendo o estádio, os name rights do estádio é bem essa, tá bom? O Isaías Oliveira perguntando sobre a negociação master do Corinthians. O prazo para que a Responsa Game apresente as garantias bancárias termina nessa noite. O Manuel Neto, o Maicon vai para o Galo? Eu mandei mensagem para o empresário dele, que ainda não me respondeu. A verdade é que o Corinthians hoje melhorou a sua proposta. O Corinthians igualou a oferta do Atlético Mineiro, né? Então, hoje, ambos oferecem 3 anos de contrato. O Shakhtar já topou liberá-lo de graça, ficando com 50% do valor de uma venda futura. O Corinthians havia feito uma proposta de 2 anos. O Shakhtar queria que ele ficasse por 3 anos. Por que 3 anos? Porque se em 2 anos o contrato acaba, o Shakhtar perde os 50%. Em 3 anos, há mais tempo para numa venda e para que o Shakhtar recupere ou ganhe alguma coisa em cima desse jogador. Como o Corinthians percebeu que perderia o atleta para o Atlético, o Corinthians melhorou essa oferta e agora o Timão e o Galo esperam por uma posição definitiva do Maicon. É o Maicon quem vai escolher. O Marcelo Silva, boa noite, Nicola. A possibilidade do Corinthians derrubar esse acordo de gênio que fizeram com a Caixa? Não. Você pode tentar propor um outro acordo. Nicola, boa noite, beleza? Sabe de Gabriel Paulista no Corinthians? Igor, vou até mandar mensagem para o empresário dele. É legal quando vocês fazem essas lembranças, porque a gente acaba esquecendo de determinados assuntos, né? E aí vocês vêm com essas aí e abrem a oportunidade para que a gente retome. É assim, o Gabriel Paulista é torcedor do Corinthians. Dá para dizer que fanático. E tem o sonho de jogar um dia no Timão. O grande ponto é que, apesar de todas as declarações públicas, o Corinthians sempre olhou com alguma desconfiança em relação ao Gabriel Paulista. Estou mandando mensagem para o Hugo Garcia. Hugo, boa noite. Gabriel que está no Besiktas, da Turquia. Deixa eu ver como é que são os números dele por lá. 10 jogos, nenhum gol e uma assistência, tá? Contrato até junho de 2027. Chegou a custo zero depois de passagem pelo Atlético de Madrid. E o Corinthians pagou 20 milhões e 500 mil reais como primeira de 2 parcelas do acordo terrível com Matias Rojas. Responsabilidade gigante de Duílio Monteiro Alves e Augusto Melo, presidentes envolvidos na passagem do meio atacante paraguai. Bora explicar em detalhes essa história. Relembrando do começo, Matias Rojas havia sido contratado pelo Duílio Monteiro Alves em 2023. Na oportunidade, o Duílio prometeu o pagamento de luvas de 8 milhões de reais em 3 parcelas. Não pagou nenhuma. Assim que o Augusto Melo assumiu a presidência, o Matias Rojas pediu para ser negociado, alegando atrasos nos pagamentos. Augusto disse, calma, com a minha chegada, a credibilidade no Corinthians voltou. Você fica e eu vou pagar tudo em dia. Se eu atrasar uma parcela, além de eu te pagar tudo o que eu devo, ainda prometo que eu te pago o que você tem a receber até o fim do contrato. O Rojas falou, tem certeza? Tenho. Então eles assinaram um contrato e assim o Rojas acabou por permanecer no Corinthians. Um mês depois, o Augusto não cumpriu sua palavra e atrasou os pagamentos do meia paraguaio, que foi à FIFA e conseguiu a condenação do Corinthians em 49 milhões de reais. O Corinthians teria de pagar esses 49 milhões em novembro. Depois de uma negociação com o meia paraguaio, o Corinthians conseguiu reduzir essa quantia para 41 milhões de reais. Serão quitados em 2 vezes. A primeira das parcelas de 20 milhões e meio de reais foi depositada nos cofres do jogador de acordo com o Corinthians. O pior vem agora, ainda restam mais 20 milhões e meio de reais que precisam ser quitados no mês de janeiro, sob o risco de o Corinthians, no momento seguinte, voltar a sofrer um transfer ban. Então, além dos 41 milhões de reais que restam para o pagamento do Santos Laguna, referentes à compra de Félix Torres, Corinthians ainda precisa arranjar em caráter de urgência mais 20 milhões e meio de reais para que possa voltar a contratar jogadores. O que você pensa sobre o tema? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. Quero responder agora se Dieguinho, meio-campista do Ceará, interessa ao Corinthians. Essa especulação ganhou os noticiários ao longo do domingo com a informação de que o atleta do vovô já faz parte dos planos do Corinthians.
O Timão teria procurado representantes do jogador para abrir negociações e o staff do atleta teria recorrido ao Ceará para tentar entender as condições do negócio. O que eu fiz? Conversei com o João Paulo Silva, presidente do Ceará, para perguntar em que pé está essa negociação, quanto o Ceará pede. E a resposta, abre aspas, não tem proposta, não tem sondagem, não tem nada. Até por isso, nem tem como precificar o jogador, fecha aspas, disse o presidente do Vovô. O Ceará assegura que não há negociação e estranha o vazamento dessa notícia. Só para completar, registrar também que o Dieguinho já tem 30 anos de idade, atleta formado em clubes do Rio de Janeiro, passou bastante tempo no Goiás e chegou ao Ceará na temporada passada. Nessa temporada de estreia pelo Vovô foram 51 jogos, 2 gols e mais 2 assistências. Não acho que é o tipo do jogador que o Corinthians precisa para mudar de patamar. Não me parece alguém extremamente eficiente ou capaz de, ao menos, ser titular do clube, avaliado em 1,5 milhão de euros. Segunda-feira importante também para o Corinthians em relação a outros 2 pontos. Nessa segunda, o Shakhtar Donetsk promete uma resposta em relação ao futuro do Maicon. O Atlético Mineiro entrou na briga com o Corinthians pela contratação do volante. A tendência é que o Timão tenha de ceder e oferecer 3 anos de contrato para o jogador para não correr o risco de ver o Maicon jogando no rival mineiro. E a saideira se encerra nessa segunda-feira o prazo para a Responsa Gaming apresentar as garantias bancárias. Essa empresa ofereceu 180 milhões de reais fixos, mais bônus, além de uma série de antecipações. E o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, ficou muito afim de fazer esse negócio, até porque teria a partir daí o dinheiro para o pagamento do Transferban. Acontece que essa empresa não conseguiu as garantias bancárias. 180 milhões de reais, contrato de 3 temporadas, muito dinheiro envolvido. Se essas garantias forem apresentadas, o Corinthians abrirá a mão do acordo com a Esportes da Sorte e será patrocinado pela Responsa Gaming. Caso contrário, a renovação com a Esportes da Sorte já está fechada e o valor salta de 103 para 150 milhões de reais por ano. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.